Os organismos mais letais da natureza. A cabeça dele parecia a do homem-elefante. Estava grotesca de tão inchada. Eles podem invadir o nosso corpo. Aquela foi a pior sensação que eu já senti na vida. Desabilitar o nosso sistema imunológico. Isso pode causar problemas para o hospedeiro. E nos devorar por dentro. Fiquei muito assustado. Para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Família Abram, Fontana, Califórnia. Leslie e Patrick Abram têm um lar agitado em Fontana, na Califórnia. Os Abrams têm pouco tempo livre, criando 3 adolescentes, mas adoram as visitas de seu filho mais velho, Patrick Jr., de 21 anos, que mora com os amigos e persegue o sonho de se tornar um artista. O Patrick adorava desenhar. Ele fazia umas ilustrações super elaboradas. Acho que ele mesmo ficava surpreso com o próprio talento. Eu acredito que o objetivo dele era ser algum tipo de artista gráfico. Então ele estava analisando as faculdades que ofereciam esse tipo de curso para aumentar o conhecimento e também o interesse dele. Em uma tarde de primavera, Patrick Jr. chega à casa de sua família para cuidar dos irmãos, enquanto seus pais viajam. O Patrick estava usando uma blusa com capuz e óculos escuros. O rosto dele estava meio encoberto. Eu reparei que os movimentos dele estavam meio lentos, como se tivesse alguma coisa de errado. Mas ele só disse que estava com dores, febre e a garganta muito inflamada. Eu não me preocupei muito. Achei que se ele tomasse uns remédios, comesse e descansasse, ele ia ficar bem depois de alguns dias. Mas momentos depois, algo o faz mudar de ideia. Quando ele tirou o capuz, eu vi que, começando embaixo do queixo, do lado direito e até o topo da cabeça, ele estava parecendo o homem-elefante. A cabeça estava grotesca, de tão inchada e com um formato desproporcional. De acordo com Patrick Jr., os sintomas estranhos já duravam semanas. Preocupado, seu pai decide investigar. Eu tirei os óculos dele e vi que os olhos dele estavam muito amarelados. Eu fiquei muito intrigado com o que podia estar acontecendo. Eu sabia que ele estava com um problema e que a gente tinha que levar o Patrick para o pronto-socorro o mais rápido possível. Nós pegamos o carro assim que pudemos. No caminho, eu fiz um monte de perguntas. Você brigou com alguém? Você foi em alguma festa e alguém pôs alguma coisa na sua bebida? Ele disse com firmeza que não tinha usado drogas, álcool, nem se machucado. Mas o que ele dizia não estava condizendo com o comportamento dele. 20 minutos depois, os Abrams chegam ao hospital e Patrick é levado ao pronto-socorro. A única informação que me deram, que eles podiam afirmar com certeza, era que os olhos amarelos indicavam algum problema no fígado. Tinha algum tipo de infecção atacando os órgãos dele. Foi assustador. Nas horas seguintes, os médicos trabalham furiosamente para determinar a causa dos sintomas bizarros de Patrick Jr. Estava piorando muito rápido. Eu notei que ele tinha dificuldade para falar e responder às perguntas. Mas eu não percebi que a respiração dele também estava prejudicada. Eles ficaram preocupados com os pulmões e com o que estava acontecendo na região peitoral. Os médicos levam Patrick Jr. para fazer uma tomografia de emergência do peito. Quando os resultados da tomografia saíram, eles revelaram que o Patrick estava com pneumonia dupla. Os 2 pulmões estavam repletos de focos de infecção. Ele não estava melhorando e eles ainda não sabiam por quê. Eu tive que aceitar que, qualquer que fosse o problema, ele estava morrendo. Com seu estado piorando a cada minuto, os médicos transferem Patrick para a UTI e o tratam com antibióticos intravenosos para combater a pneumonia.
Leslie se junta à família no hospital e eles passam o resto da noite aguardando os resultados dos exames. Mas na manhã seguinte, os Abrams recebem notícias devastadoras. Nada que os médicos tinham visto e examinado, absolutamente nada, revelava qual era a causa daquilo ou de onde a infecção vinha. E eu fiquei muito assustado. O médico disse: o Patrick não sabe o quanto ele está doente. Ele não entende o quanto está doente. E eu disse: como assim? Aí ele me explicou que a infecção tinha tomado conta do corpo dele. Ele e todos os órgãos dele estavam sendo consumidos. Ao observar o estado de seu filho deteriorar, Patrick é assombrado por memórias dolorosas. Em 1995, eu e a Leslie tivemos um filho, o David, que nasceu um pouco prematuro. Ele só viveu por cerca de 3 semanas e meia. Então a gente já tinha vivido tudo isso com o bebê. Eu perguntei para a médica se meu filho ia viver ou se ele ia morrer. E ela disse: se não descobrirmos o problema, você vai perder o seu filho. Àquela altura, eu só podia rezar por um milagre, por um diagnóstico que explicasse o que estava acontecendo com ele. Incapaz de explicar os sintomas, o médico de plantão revisa o caso com o Dr. Jeffrey Roberts. Eu estava discutindo o caso com o meu residente e ele me contou o que estava acontecendo com o Patrick. E me lembrei de uma coisa que tinha ouvido falar quando era residente. Nunca tinha visto, mas era uma possibilidade que passei a considerar. Seguindo seu palpite, o Dr. Roberts examina as muitas tomografias de Patrick. Eu descobri um coágulo na veia jugular interna direita dele e foi isso que determinou o diagnóstico. Ele tinha síndrome de Lemierre. A síndrome de Lemierre costuma ser causada por uma bactéria chamada Fusobacterium necrophorum. Quando essa bactéria entra na corrente sanguínea, desencadeia uma série de eventos que podem acarretar a morte. Dentro da veia jugular de Patrick, células especializadas cercaram a fusobactéria para combater a infecção e impedir a perda de sangue. Quando mais células se reúnem em torno da bactéria, elas formam um coágulo. Agora, com o sangue passando pela veia, pedaços do coágulo infectado se soltam e viajam pelo corpo de Patrick, bloqueando os vasos menores, causando inchaço e formando abscessos no fígado e nos pulmões, resultando em falência dos órgãos. O Patrick continuava piorando. Sem o tratamento correto, ele provavelmente iria morrer. Aquilo foi assustador. Era uma doença letal que podia matar. Para um pai naquela situação, impotente é uma palavra muito fraca. Você fica morrendo de medo. Nós rezamos para ele resistir. Mas nosso medo era que ele morresse. Parasitas assassinos. Leslie, Patrick e Abram estão na unidade de tratamento intensivo com seu filho Patrick Jr., que luta pela própria vida. Uma infecção bacteriana chamada síndrome de Lemierre está destruindo o corpo de Patrick Jr. e causando o colapso de seu fígado e dos pulmões. Agora que sabem o que é, como podem curar o meu filho? Ele estava com tantos problemas naquela altura. Eu só queria saber se eles podiam deixá-lo bom outra vez. O Dr. Jeffrey Roberts trata Patrick com um antibiótico intravenoso especializado para combater a bactéria. Mas com a infecção se espalhando pelo restante do corpo, ele toma medidas extremas. Como o coágulo na veia jugular dele continuava enviando partículas sépticas para o resto do corpo, causando abscessos, nós decidimos remover a veia jugular interna dele. Na manhã seguinte, os médicos preparam Patrick Jr. para a cirurgia. A cirurgia em si era bem arriscada. Com a manipulação da veia, existia o risco de o coágulo se deslocar e viajar até o coração ou pulmão, que seria fatal. Saber que ele teria que fazer uma operação na garganta era preocupante. Muita coisa podia dar errado. Então não era uma ideia agradável. Mas pelo menos a gente sabia que uma cirurgia bem feita ia remover a fonte da infecção.
O Dr. Roberts aplica anestesia geral em Patrick e remove cuidadosamente a porção infectada de sua veia jugular. 1 hora depois, os Abrams recebem notícias. Felizmente, a cirurgia correu sem problemas e conseguimos remover a área infectada. Agora era só uma questão de esperar os antibióticos fazerem efeito. E tiraríamos o nosso filho de lá. Com sorte, seria em algumas semanas. Eu fiquei aliviado. Mas apenas 4 dias depois, a recuperação de Patrick Jr. é interrompida. Ele começou a reclamar de dor de cabeça. E aquelas dores foram ficando tão fortes que aquilo era insuportável. Eu cheguei perto da cama e reparei que o olho direito dele estava se projetando da cavidade ocular. Dava até a impressão de que se alguém desse um tapa na nuca dele, o olho ia cair. Fiquei com medo de ele estar com algum outro problema. Os médicos realizam uma ressonância magnética de emergência no cérebro de Patrick. 2 horas depois, um neurocirurgião visita os Abrams. A fonte da protrusão era um foco de infecção grande no cérebro. E o medo deles era que, se o medicamento não impedisse a infecção de crescer, ele podia sofrer convulsões e ter dano cerebral. O médico disse que ele precisava de outra cirurgia. O Patrick estava com medo. E ele perguntou para o pai: eu vou morrer? A gente ficou morrendo de medo, porque achavam que o pior já tinha passado. Foi muito difícil para mim manter uma aparência forte e corajosa quando fui explicar para ele o que estava acontecendo. Um passo em falso e ele podia morrer. Com o cérebro de Patrick repleto de bactérias, os médicos o preparam para uma cirurgia de emergência. O pai de Patrick permanece ao seu lado até o último instante. Os dois estavam morrendo de medo. Eu queria que meu filho soubesse que eu o amava. E é muito raro ele responder que ama alguém de volta, mas eu lembro que ele apertou minha mão e disse: eu também te amo, pai. Durante a cirurgia, a equipe médica abre o crânio de Patrick e drena os abscessos que se formaram no cérebro. 3 horas depois, os médicos levam Patrick de volta ao seu quarto na UTI. Quando o vimos pela primeira vez depois da cirurgia, fiquei preocupado, por mais que eles tivessem dito que não iam mexer na parte que está relacionada à memória nem nada. Eu entrei no quarto dele na UTI e ele estava sorrindo. Ele disse: oi, pai. Ele não teve nenhuma sequela. Eu fiquei muito feliz e aliviado. Patrick continua no hospital enquanto os antibióticos trabalham para livrar seu corpo da infecção. Resta aos Abrams tentar descobrir o que deixou seu filho tão doente. Como muitas outras bactérias, a Fusobacterium necrophorum costuma ser encontrada na boca de indivíduos saudáveis. Na boca, as bactérias são relativamente inofensivas. Mas se a pessoa estiver com a garganta inflamada, ela pode atravessar o tecido inflamado e chegar na veia jugular. E quando ela chega na veia jugular, isso pode ser fatal. Descobrir que é uma coisa que todos nós temos e que não podemos fazer nada para evitar foi muito assustador. É o oposto de uma loteria, sabe? Só tendo muito azar para isso acontecer com você. Felizmente, a doença foi descoberta a tempo. E os Abrams podem respirar aliviados, com Patrick Jr. se recuperando gradualmente. 3 semanas depois, com a infecção curada, Patrick Jr. finalmente volta para casa. E 1 ano após seu martírio, Patrick retomou os planos de se tornar um artista gráfico. O meu grande objetivo é continuar trabalhando e guardar bastante dinheiro para fazer uma faculdade e tirar o diploma de artista gráfico e designer. Quase perder um filho faz um pai valorizar ainda mais sua família. Eu amo e aproveito cada minuto que tenho com eles porque sei, por experiência própria, que isso pode acabar num piscar de olhos. A síndrome de Lemierre é extremamente rara.
Os médicos acreditam que as chances de se contrair a doença são inferiores a 1 em 1 milhão. Por mais que seja quase impossível evitar a contaminação pela fusubactéria, um diagnóstico rápido pode impedir que a infecção se transforme em síndrome de Lemierre. Eu tive medo da minha filha ter uma doença mental. Eu sabia que não estava inventando sintomas. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Brittany Goff é uma garota de 13 anos que vive em Damascus, Maryland, com sua mãe Patty. Ela gosta de ir à escola e de sair com os amigos, mas está sempre ansiosa para voltar para casa e explorar a natureza de Maryland. Tinha uma floresta enorme atrás da casa da minha mãe. E eu adorava ir lá todos os dias e ficar um tempo no riacho. Eu passava a maior parte do tempo ao ar livre, no mato. Mas existe outro ambiente ao ar livre que Brittany também se sente em casa: o campo de futebol. Ela jogava super bem, fazia parte do time da escola e de mais 2 times. Eles a chamavam de Gazela porque ela corria de uma ponta a outra do campo e tinha pernas compridas. Eu adorava jogar futebol, era o meu esporte favorito. O meu maior sonho era ganhar uma bolsa para jogar futebol na faculdade. Em uma tarde de sábado, o time de Brittany está disputando uma semifinal contra seu maior adversário. Eu joguei o primeiro tempo muito bem, mas na metade do jogo, eu me senti completamente sem fôlego, cansada e totalmente exausta. Eu não tinha mais energia, eu me senti muito fraca, o que não era normal para mim. Eu fiquei preocupada porque não era a cara da Brittany diminuir o ritmo. Até à noite, na hora de dormir, ela estava sempre agitada. Ao longo dos meses seguintes, a fadiga inexplicável persiste. O treino ficou bem mais difícil do que era. E quando o treino acabava, eu voltava para casa, me jogava no sofá e tirava um cochilo. Chegou um ponto em que a Brittany praticamente virou parte do sofá. Se transformou de uma garota cheia de energia em uma pré-adolescente letárgica. Foi aí que eu me toquei de que estava na hora de procurar um médico e descobrir o que estava acontecendo com ela. Patty leva Brittany ao médico da família, que pede uma bateria de exames. Uma semana depois, saem os resultados. Ele pediu pra gente sentar e disse que tinha alguma coisa errada no meu exame de sangue. Ele disse que tinha encontrado um problema. Eu fiquei com medo de que ela tivesse alguma doença grave. Após 6 meses sofrendo de fadiga crônica, a jogadora de futebol de 14 anos, Brittany Goff, mal tem energia para se levantar do sofá. Depois de uma bateria de exames de sangue, o médico de Brittany acredita ter descoberto o motivo por trás dos sintomas misteriosos. Ele disse que tinha alguma coisa errada no meu exame de sangue e disse que eu tinha uma doença chamada hemocromatose. Hemocromatose é uma doença genética que faz o corpo absorver ferro em excesso dos alimentos. Como resultado, os pacientes tendem a sofrer de fadiga extrema. O médico explicou que os sintomas começam a surgir depois dos 40 anos e ela era muito jovem para ter essa doença. Eu achei muito estranho ela ter sintomas normais para uma pessoa de mais de 40 anos. Brittany é colocada em um programa de tratamento para remover o excesso de ferro do sangue. No penúltimo ano do ensino médio, a fadiga de Brittany chega ao auge. E seus sonhos de ter uma vida normal começam a parecer impossíveis. No fim de semana, os meus amigos saíam, mas eu ficava em casa. Eu só queria ir cedo pra cama e dormir. Tudo que eu mais queria era ser uma adolescente normal. Os níveis de ferro no sangue estavam baixando, mas ela continuava mais cansada do que nunca. Eu não sabia o que estava acontecendo. A minha saúde ficou tão ruim que eu tive que sair do futebol. Partiu meu coração ter que largar um esporte que eu adorava. Parecia que estavam roubando a minha vida de mim.
Patty continua procurando motivos para os problemas de saúde de sua filha. Todos os médicos colocavam a culpa nela. Eles diziam que ela estava só inventando para chamar a atenção. Eu fiquei dividida. Eu não sabia se os sintomas eram reais ou se estavam na cabeça dela. Eu tive medo da minha filha ter uma doença mental. Eu não tinha mais certeza de nada. Eu fiquei magoada por ninguém acreditar em mim, mas eu sabia que não estava louca, que não estava inventando sintomas, que tinha alguma coisa errada comigo. Ao longo dos 2 anos seguintes, a educação de Brittany fica prejudicada e ela quase não se forma. No outono, a jovem de 18 anos se matricula em uma faculdade local. Eu acordei um dia e parecia que o meu corpo inteiro tinha sido atropelado por um caminhão. Senti uma dor aguda nas juntas do meu corpo inteiro. Aquela foi a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Eu estava desesperada, chorando, e tive que pedir para minha mãe me ajudar. Eu nunca tinha visto a Brittany com tanta dor. Ela estava chorando e soluçando. Parecia uma criança, de tanto que doía. Foi um momento assustador para mim. E eu vi que precisava descobrir o que tinha de errado com ela. Imediatamente, Patty marca uma consulta com outra médica. Ela conversou com a gente e ouviu toda a história da Brittany. Depois de ouvir, ela disse que tinha pensado em algumas possibilidades e pediu alguns exames de sangue. Eu estava desesperada para descobrir o que era aquilo. Parecia que o meu mundo estava desmoronando. 4 dias depois, Brittany vai ao consultório para saber os resultados. A médica disse que tinha notícias. O exame deu positivo para a doença de Lyme. A doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi. Dentro do corpo de Brittany, a bactéria viajou pela corrente sanguínea e se estabeleceu no tecido que envolve as articulações. Então, o sistema imunológico passou a atacar a bactéria continuamente, produzindo uma série de reações químicas que resultam em dor nas articulações e fadiga extrema. Eu fiquei assustada. Eu tinha ouvido histórias horríveis de pessoas que ficaram paralíticas por causa disso. Eu fiquei pensando em como seria o futuro dela com esses sintomas. A médica de Brittany prescreve um tratamento com antibióticos por 3 semanas. Depois do tratamento de 3 semanas, eu me senti pior. Eu estava muito confusa e não fazia ideia do que estava acontecendo. Brittany passa os 2 anos seguintes entrando e saindo de consultórios, em uma busca desesperada por solução. Mas sua condição apenas se deteriora. Uma noite eu acordei e parecia que eu tinha acabado de sair da piscina. As minhas roupas estavam encharcadas de suor e eu estava com frio. Eu tinha calafrios apesar de estar coberta de suor. Eu não achei que fosse nada fora do normal. Eu achei que era só uma gripe. Então eu levantei e troquei a minha roupa. Deitei de novo para tentar voltar a dormir. Ela começou a reclamar de suor noturno com uma frequência cada vez maior. Ela tinha que tomar banho antes de ir dormir e quando acordava, eu disse, bom, acho que não é muito normal suar tanto toda noite. Eu me enrolava em cobertores e moletons toda noite, mas continuava morrendo de frio e tremendo. E eu suava tanto que precisava levantar da cama e trocar a roupa. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu voltei na médica que tinha me diagnosticado com doença de Lyme e disse para ela que eu estava me sentindo ainda pior do que antes de tomar os antibióticos e ela ficou muito confusa e intrigada com o fato de eu ainda estar mal. E ela disse que eu não tinha mais doença de Lyme e eu estava curada. Ela tinha saído do meu sistema. A essa altura, eu basicamente me conformei em viver com a dor. E era assim que eu ia passar todo o resto da minha vida. Eu acabei tendo que largar a faculdade, porque não conseguia nem me levantar para ir à aula. Com 20 anos, eu me sentia presa no corpo de uma mulher de 90. Eu sentia que estava morrendo lentamente a cada dia. Ela ficava só em casa, enrolada em um cobertor. Era quase como viver com uma pessoa em coma. Ela não estava mais lá. É muito doloroso ver sua própria filha sofrer.
Foi muito assustador pensar que a minha vida ia ser assim. Eu disse pra mim mesma que se a dor piorasse, eu não ia mais querer viver. Por quase 5 anos, Brittany Goff sofreu nas mãos de uma doença misteriosa que a deixou com fadiga crônica e dores constantes. Mas após ser diagnosticada com doença de Lyme, ela acreditou ter encontrado uma resposta para seus problemas de saúde. Mas agora, 2 anos após o diagnóstico, a doença da garota de 20 anos se tornou insuportável. Eu disse pra mim mesma que se a dor piorasse, eu não ia querer mais viver. Prestes a desistir, Brittany faz uma última tentativa com o Dr. Daniel Jaller. Os sintomas dela eram compatíveis com o diagnóstico de doença de Lyme crônica. Mas eu comecei a suspeitar de que tinha mais alguma coisa além da doença de Lyme. O Dr. Jaller pede uma série de exames de sangue para confirmar seu palpite. Um mês depois, Brittany e Patty recebem os resultados. Os exames da Brittany mostraram que não só ela tinha doença de Lyme persistente, mas também confirmaram que ela sofria de babesiose. Eu nunca tinha ouvido falar de babesiose na vida. Eu fiquei totalmente chocada. A babesiose é causada por um protozoário parasítico chamado Babesia microti. Quando uma pessoa é infectada, o parasita ataca os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para o corpo todo. E isso pode causar diversos problemas para o hospedeiro. Na corrente sanguínea de Brittany, o parasita continua invadindo os glóbulos vermelhos, onde se alimenta e se reproduz. Depois, os parasitas destroem os glóbulos vermelhos, inundando o corpo com seus descendentes. Com os parasitas destruindo as células, o nível de oxigênio de Brittany cai, resultando em fadiga extrema. Foi muito assustador e esquisito saber que eu tinha um parasita vivendo no corpo há 8 anos e eu nem sabia. Em muitos casos, as pessoas infectadas não exibem nenhum sintoma, porque o baço é capaz de remover as células infectadas do sangue. Mas quando o sistema imunológico do corpo é prejudicado por outro problema como a doença de Lyme, o baço pode ficar sobrecarregado e o parasita se estabelece no corpo. Quando isso acontece, as consequências podem ser graves. O meu maior medo era acabar morrendo, porque ter um sistema imunológico debilitado pode ser perigoso e até fatal. E era o meu caso, porque passei muito tempo sem tratar a doença de Lyme. Eu tive muito medo. Eu queria saber qual era o tratamento, quanto tempo ia durar, se ela ia ficar melhor, se ia piorar. O Dr. Jaller prescreve um tratamento com antibióticos e antiparasitários de efeito prolongado para livrar o organismo de Brittany dos organismos indesejados. Mas ao começar sua recuperação, Brittany não consegue se livrar de uma questão. Qual foi a origem da infecção? O parasita da babesiose e a bactéria da doença de Lyme são encontrados nas glândulas salivares do carrapato Isodes escapulares. Quando um deles morde um humano, o parasita e a bactéria podem entrar na corrente sanguínea e infectar o hospedeiro. Eu comecei a pensar e lembrei de um carrapato que tirei dela quando ela tinha 6 anos de idade. Quando a minha mãe tirou o carrapato de mim, uns 6 dias depois apareceu uma erupção em formato de um alvo. Ela me levou no médico, eles me deram antibióticos e ficou tudo bem depois disso. Os médicos acham que foi assim que Brittany contraiu a doença. Tanto a babesiose quanto a doença de Lyme podem ficar dormentes por muitos anos depois que a pessoa é infectada. Nesses casos, o início dos sintomas pode ser desencadeado por vários fatores, incluindo estresse, trauma e outras doenças. Com o caso da doença crônica de sua filha esclarecido, Patty reflete sobre os anos de incerteza. Quando eu penso em toda a infância de Brittany, eu me sinto muito culpada por ter acreditado que podia ter sido tudo psicológico. Foi difícil para mim aceitar que a minha filha estava sentindo tanta dor e que teve momentos em que eu não tive compaixão por ela. E eu sinto que eu devia ter sido uma mãe mais compreensiva nessas horas.
Durante a minha recuperação, eu me senti muito brava e muito frustrada com a minha família inteira, por eles não terem acreditado em mim. Mas eu aprendi a não pensar nisso, perdoar e deixar tudo para trás. Hoje, Brittany continua tomando remédios e vê melhoras diariamente. Hoje eu estou estudando e me matriculei de volta na faculdade. Estou fazendo um curso de 4 anos. Finalmente estou começando a reconstruir a minha vida. É a melhor coisa do mundo ver a minha filha vivendo de forma ativa como devia ser. Agora eu sinto que tenho minha filha de volta. Os carrapatos que transmitem a doença de Lyme e a babesiose são endêmicos do Nordeste americano, mas já foram relatados casos no meio Atlântico e em outros estados americanos. Para evitar infecções, procure carrapatos depois de participar de atividades ao ar livre em áreas endêmicas e use um repelente que contenha DEET. Eu achei que o meu peito ia apodrecer. O meu maior medo era que ela morresse se não tratasse aquilo. Aos 48 anos, Candy Negrete leva uma vida saudável em Modesto, na Califórnia. Praticante de natação e trilhas, Candy gosta de manter a forma, o que ajuda em seu trabalho no estoque de uma grande empresa de software. Fazer atividade física o tempo todo fazia parte do meu trabalho. Não importava o que fosse, eu tinha que pegar, carregar e entregar. Eu tinha muitos amigos em todos os departamentos. Eu adorava trabalhar lá. E Candy também gosta de seu trabalho por outro motivo: o romance. Eu era a única mulher no meio dos carregadores. Todo mundo me conhecia. Foi lá que conheci o Dewey. A Candy estava sempre conversando com os outros e sendo engraçada, e eu também gostei das pernas dela. Todo mundo gostava. Um mês depois que a gente começou a namorar sério, ele perguntou: quer morar comigo? Claro! Fiz as malas e lá fui eu. Na manhã de um raro dia de folga, Candy está se preparando para uma longa caminhada. Eu estava no banho e encostei a mão no meu seio. Foi uma sensação estranha, como se tivessem colocado bolas de gude dentro de mim. O que era aquilo no meu corpo? A primeira coisa que me veio à mente foi câncer. Me deu medo. No fim do dia, Candy visita seu médico e faz uma série de radiografias. Tinha vários cistos no meu seio direito e vários cistos maiores no meu seio esquerdo. E o médico me disse que queria remover todos eles. Eu fiquei preocupada com o que ia acontecer. Eles iam me abrir e descobrir que era câncer? E depois? Pensei que podia morrer. Uma semana depois, Dewey leva Candy ao hospital para a cirurgia. Ninguém quer pensar em químio, radiação, essas coisas. A gente torce para não acontecer nada, mas coisas ruins acontecem. Candy é levada para a sala de cirurgia, onde seus cistos são cuidadosamente removidos. 2 horas depois, ela acorda na sala de recuperação, onde seu médico dá notícias positivas. O médico disse que não tinha sido uma cirurgia complexa, era só uma incisão. E ele disse que eu ia sarar rápido e poderia voltar a trabalhar em poucos dias, sem nenhum problema. Fiquei aliviada. A gente continua pensando nos resultados da biópsia e na ideia de que alguma coisa ainda pode estar mal. Não dá para ignorar, mas eu torci para a história ter acabado. Candy volta para casa e inicia sua recuperação. Eu decidi ficar no sofá, vendo TV, sabe, relaxando. E eu comecei a sentir que o meu seio direito estava quente. Eu abri a camisola e vi que meu seio estava ficando vermelho e grande. O médico tinha dito que isso podia acontecer e era para ela não se alarmar. Mas era estranho acontecer isso de um lado e do outro não. Supostamente eles fizeram a mesma coisa dos 2 lados.
Mas na manhã seguinte, ela acorda com uma sensação peculiar. Eu senti frio como se estivesse molhada. Como se tivessem jogado água em mim. Eu abri os olhos, tirei as cobertas e vi uma mancha vermelha. E eu pulei para fora da cama. A cama estava coberta de sangue. O meu seio direito estava sangrando pela incisão. Não parava de escorrer sangue pelos pontos. Eu fiquei muito apavorada. Menos de 24 horas após uma cirurgia para remover cistos de ambos os seios, Candy Negrete acorda em meio a um pesadelo. Seu seio direito está sangrando e secretando pus. Meu seio estava muito grande. Estava enorme e roxo. Achei que ia explodir. Eu achei que o meu peito inteiro ia apodrecer. Eu não conseguia entender por que o meu seio direito estava daquele jeito e o esquerdo não. Parecia que ela tinha sofrido um acidente de carro. Eu não sabia o que fazer, nem como cuidar dela. Eu nunca tinha visto nada parecido. Dewey leva Candy para o hospital, que é levada imediatamente para a sala de operação. Quando o médico tirou os pontos, o meu seio explodiu. O fluido se espalhou por toda parte e eles não tinham gás suficiente para limpar tudo. Foi um pesadelo. O médico drena e limpa a infecção no seio de Candy. Uma hora depois, ela recebe alta. Naquela altura, eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo, mas nós fomos para casa torcendo pelo melhor para ser o fim daquilo e para ter sido só um acaso, um acidente. Candy não vai trabalhar e lentamente começa a sentir o alívio das dores constantes. 3 dias depois, o médico a chama para dar os resultados da biópsia. O médico disse que a biópsia estava boa. Eu não tinha câncer, mas eles ainda não sabiam a causa da infecção. Fiquei muito feliz. Ótimo, posso voltar ao trabalho. Com o seio começando a melhorar, Candy volta ao trabalho. Eu estava carregando umas caixas e eu esbarrei meu braço no seio direito e senti um caroço. Eu fiquei em pânico. Parecia que tinha meia bola de tênis dentro de mim. E aquela sensação foi assustadora. O que eu tinha no meu corpo agora? Eu voltei a pensar em câncer. Fiquei assustada. Eu comecei a chorar e ficar afobada. Fiquei histérica. Naquela noite, Candy volta para casa e conta a Dewey seu sintoma novo e estranho. O que eu pensei imediatamente foi: o que tem dentro dela? O que causou isso? Ela não estava com isso antes. E eu disse para ela que talvez fosse melhor procurar outro médico. Eu não queria voltar no médico. Eu não queria que me abrissem de novo e ter que sentir dor. Por 8 semanas, Candy faz o possível para sorrir e aguentar a dor. O caroço foi crescendo. Ele ficou tão grande que eu não conseguia abaixar o braço. Começou a parecer que eu tinha um terceiro seio. Eu pensei, até onde isso vai crescer? O que é essa coisa dentro de mim? Se não for um tumor. O meu maior medo era que ela morresse se não tratasse aquilo. Era óbvio que se aquela coisa continuasse crescendo, ia acontecer alguma coisa. Tudo tem limite. Um dia, Candy finalmente cede e marca uma consulta de última hora com um novo médico. O médico sentiu a lateral do meu seio e na hora ele disse: tem alguma coisa dentro de você. Eu fiquei chocada. O que é que eu tenho? Tem alguma coisa crescendo dentro de mim, me comendo viva? Um parasita? O que podia estar vivendo dentro de mim? Foi assustador ouvir aquilo. Ele não deixou claro o que era. Ele ia ligar para o meu médico que fez a primeira cirurgia. Eu comecei a ficar histérica, de verdade. Eu achei que estava morrendo, sabe? Candy é mandada imediatamente para o hospital, onde sua primeira cirurgia foi realizada. Dewey corre para encontrá-la. Eu estava em pânico. É uma ideia assustadora.
Tinha alguma coisa dentro dela. Isso é tão ruim quanto ter câncer e pode matar tão rápido quanto, ou mais rápido. Novamente, o cirurgião abre o seio de Candy e remove cuidadosamente o estranho caroço. 3 horas depois, Candy acorda na sala de recuperação. Quando eu acordei depois da cirurgia, a primeira pessoa que eu vi olhando para mim foi o meu médico. Ele só disse: nós removemos o problema. Quando ele me contou o que tinha encontrado, eu não acreditei. Apenas na última cirurgia de Candy, a causa de seu problema é finalmente revelada. Então ele disse: nós removemos o problema. Eu pensei no pior, eu não sabia o que estava acontecendo. O médico disse que eles tinham deixado 2 esponjas cirúrgicas dentro de mim. Na primeira cirurgia, fiquei pasma. Uma esponja cirúrgica é uma toalha estéril usada pelos médicos para controlar sangramentos durante a cirurgia. Muito raramente, os pacientes são fechados com estas esponjas ainda dentro do corpo. Quando isso acontece, o sistema imunológico tenta destruir essa esponja. E quando não consegue, ele a isola dos outros tecidos. Dentro do seio de Candy, o sistema imunológico envia células especializadas para atacar o corpo estranho. Essas células provocam inflamação no tecido ao redor dele, mas elas não conseguiram destruir as esponjas enormes. Por isso, o tecido vizinho começou a formar uma barreira ao redor, tentando proteger o corpo. Normalmente, as esponjas cirúrgicas esquecidas não causam nenhum sintoma e podem ficar décadas sem serem notadas. Mas, em alguns casos, essas esponjas podem levar à falência dos órgãos, envenenamento do sangue e até a morte. Para mim foi inacreditável, totalmente inacreditável. Eu fiquei muito brava por causa da dor e do sofrimento que eles me causaram. Eu não entendo como puderam ser tão negligentes. Eu fiquei com pena da Candy porque ela passou tanto tempo com essa coisa. Eu não sei se alguém errou, porque não sabia qual era o procedimento, mas aconteceu. Alguém errou e ninguém percebeu. Cirurgias que envolvem o peito, a barriga ou a pelvis costumam exigir entre 250 e 300 instrumentos. A lei ordena que os profissionais médicos contem todo o equipamento que entra e sai da área cirúrgica, mas acidentes podem acontecer. Foi um alívio porque não era câncer, não era um tumor, não era um parasita. Eu não tenho palavras para explicar quanta raiva eu senti. É surreal. Um pesadelo. Hoje, com a ajuda de seu marido, Candy está tentando deixar o passado para trás. Eu finalmente me casei com o Dewey depois de vários anos. Ele me dá muito apoio e me ajuda a ficar melhor e superar esse trauma. Tudo parece estar correndo bem agora. Eu fico com inveja porque ela tem muito mais energia do que eu. Ela parece uma criança, eu mal acredito. A incidência de objetos retidos após uma cirurgia é muito baixa. Mas a estimativa é de que isso pode acontecer em 1 a cada 9.000 cirurgias. Hoje, alguns hospitais estão desenvolvendo técnicas inovadoras, como escanear instrumentos com códigos de barra durante as operações para reduzir as chances dos cirurgiões deixarem os equipamentos dentro dos pacientes.